Imagina um jardim inglês, tipo, perfeitamente podado. Tudo é incrivelmente simétrico. As cercas vivas formam aqueles labirintos exatos, sabe? As rosas florescem milimetricamente alinhadas. E há uma expectativa muito clara, quase agressiva até, de que a natureza deve se comportar. Uhum. É a imagem do controle absoluto. Exato. É uma ordem muito reconfortante para quem está no comando, né? Um lugar onde cada folha que ousa crescer fora do lugar é imediatamente cortada. Pois é. Mas aí a gente abre o portão dos fundos desse jardim tão bem cuidado e, de repente, dá de cara com um penhasco de lama e pedra. E esse penhasco está enfrentando uma tempestade violenta. O vento é tão ensurdecedor que parece uivar. Nossa, A natureza ali é selvagem, destrutiva, sem regras e, completamente indomável. É assustador, sem dúvida, mas é simplesmente impossível desviar o olhar. é o abismo absoluto entre a ordem sufocante e o caos natural. Sim. Para quem o acompanha a gente, essa é a representação física perfeita de tensões irreconciliáveis. E é exatamente nesse abismo entre a chamada civilização e a selvageria que nós vamos pular no nosso mergulho profundo de hoje. Vamos desbravar as engrenagens de uma das obras literárias mais intensas de todos os tempos, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Uhum. E usando duas análises acadêmicas fantásticas como nossa base hoje. Exatamente. Mas olha, o objetivo aqui passa longe daquele resumo tradicional que a gente vê na escola, tá? Com certeza. A nossa conversa hoje é sobre desconstruir a anatomia da rebeldia. Isso. Como uma sociedade que, se considera o ápice da moralidade, acaba, na verdade, sendo uma fábrica de monstros e marginais. É bizarro pensar nisso. Muito. E claro, a gente vai explorar o outro lado da moeda também, abordando como as adaptações modernas, especialmente no cinema contemporâneo, muitas vezes distorcem a essência desses traumas na tentativa de traduzir a história para o público atual. Para quem nos escuta e talvez se pergunte por que um romance clássico lá de 1847 deveria importar agora, a resposta está justamente nessas estruturas invisíveis. Uhum. Esses personagens, a indomável Catherine Earnshaw e o marginalizado Heathcliff, eles expõem como as regras de classe, raça e gênero formatam quem nós somos. E vamos ver como até mesmo a maldade muda de significado dependendo de quem está segurando a lente da câmera. Pois é. E para entender o nível de intensidade emocional que consome a Catherine e o Heathcliff, a gente precisa, antes de mais nada, entender a gaiola em que eles nasceram. Sim, o contexto é tudo. Nos costumes familiares. Ela operava com uma divisão de papéis que era extremamente violenta. Embora fosse uma violência coberta de veludo, sabe? Nossa, perfeita essa definição. E o cenário daquela época era institucionalmente desenhado para sufocar. A sociedade vitoriana enxergava as mulheres, por definição médica, legal e religiosa, como seres frágeis e incompletos. Quase infantis, né? Isso. O horizonte inteiro de uma mulher deveria se resumir à submissão doméstica. O único caminho de vida respeitável era ser esposa e mãe. Voto, divórcio, trabalho independente ou até mesmo possuir propriedades eram delírios completos. A principal virtude feminina era literalmente não causar incômodo. E existe uma base filosófica brilhante nos nossos textos de apoio para entendermos como essa engrenagem funcionava. Manda bala. Os estudos citam conceitos como os da Simone de Beauvoir para explicar que a mulher era construída apenas como o outro. O outro com O maiúsculo, certo. Exatamente. Ou seja, o homem é o ser humano padrão, o protagonista do mundo, o sujeito das ações, e a mulher. Ela existe apenas em relação a ele. Caramba! Ela não tem desejos próprios, ambições próprias ou voz autônoma. Desde a infância, a educação feminina era inteiramente baseada na contenção, o medo constante do pecado, a repressão total da sexualidade e a necessidade de manter o ambiente familiar pacífico para o prazer e o conforto masculino. Era uma máquina de produzir passividade. A virgindade era tratada como um bem material, tipo uma moeda de troca para fechar bons negócios entre famílias. Uhum. A mulher era educada para ser um instrumento agradável e, acima de tudo, facilmente manipulável. É um apagamento sistemático do indivíduo. Você ensina a pessoa, desde pequena, que o menor sinal de vontade própria é um defeito de caráter gravíssimo. Sim, um defeito a ser corrigido.
E no meio desse oceano de moças ensinadas a sorrir de boca fechada, a bordar em silêncio e a servir chá, surge Catherine Earnshaw. Sim. E o contraste chega a dar vertigem. A jovem Catherine é uma força indomável da natureza. Enquanto as cartilhas de etiqueta exigiam que ela ficasse sentadinha na sala de estar, ela passava os dias correndo solta pelos pântanos, voltando para casa coberta de lama. Coberta de lama e totalmente despreocupada. Exato. Ela era falante, absurdamente teimosa. Respondia aos criados, desafiava a religião rigorosa do próprio pai e crescia como uma verdadeira selvagem ao lado de Heathcliff. O que é fascinante aqui é que ela desestabilizava a ordem. Ela simplesmente não se encolhia diante da autoridade masculina, que, como a gente viu, era a espinha dorsal intocável daquela sociedade. O pai dela, o Sr. Earnshaw, vivia em conflito direto com ela porque ele não conseguia domar o que ele chamava de um espírito em fervura constante. Eu adoro essa expressão. A imagem que me vem à mente quando penso na sociedade vitoriana tentando lidar com a Catherine é a de alguém tentando amarrar um espartilho em um furacão. Perfeito. Simplesmente não tem como dar certo. Ela era pura energia natural sendo forçada dia após dia a caber numa caixinha de regras sufocantes. Uma hora essa pressão ia causar uma ruptura monumental. E essa ruptura é o ponto alto da análise. O comportamento da Catherine não pode ser reduzido àquela ideia condescendente de uma simples rebeldia adolescente. Não, de forma alguma. O que ela fazia era uma transgressão visceral. Era uma forma primária, quase incipiente, de desafiar um sistema patriarcal que foi desenhado em cada mínimo detalhe para aniquilar qualquer traço da personalidade dela. Ela exigia existir num mundo onde a existência plena da mulher era quase um crime social. Exatamente. Só que, como sabemos, furacões acabam perdendo força quando batem numa montanha sólida o suficiente. E a montanha da Catherine foi o próprio peso irresistível do status social, né? A narrativa não dobra essa personagem com castigos físicos ou trancando ela num quarto. A domesticação dela acontece pela sedução. O que nos leva ao grande ponto de virada da história. A divisão definitiva entre o mundo da natureza, que ela dividia com Heathcliff, e o mundo polido e civilizado. O acidente na Granja dos Tordos. Para o pessoal que está acompanhando, a granja é a casa da família Linton. Catherine e Heathcliff estavam espionando os Linton, que são tipo a representação máxima dessa elite rica e perfeitamente enquadrada. Eles são descobertos, Catherine é mordida por um cachorro de guarda e é forçada a ficar 5 semanas lá, se recuperando, longe de Heathcliff, longe da lama. E quando ela volta para casa, o choque é gigantesco. A mudança visual e comportamental dela é assustadora para quem lê, porque ilustra a contaminação pelas regras sociais. Sim. A menina selvagem volta transformada numa dama intocável. Ela chega montada num pônei, usando um vestido fino e um chapéu super elegante, e o detalhe mais triste de todos. Nossa, essa parte é de cortar o coração. Quando ela vê os irmãos e os criados, a primeira coisa que ela faz é recolher a saia com as mãos, em pânico com a ideia de que a sujeira de sua própria casa e do seu parceiro de vida, Heathcliff, pudesse encostar nela. É um instante exato em que a assimilação pela classe dominante começa a dar resultados práticos. O que acaba culminando na famosa conversa com a governanta, a Nellie Dean. É o momento em que a Catherine externa todo o conflito que está rachando a cabeça dela ao meio. Ela confessa que vai aceitar o pedido de casamento do Edgar Linton, que é o herdeiro rico, e o motivo, porque, nas próprias palavras dela, seria uma degradação se casar com o Heathcliff da forma como ele estava sendo tratado. Sim, ela escolhe o conforto. Ela confessa que quer ser a mulher mais importante e prestigiada da região, mas ao mesmo tempo ela solta aquela que talvez seja a frase mais famosa de toda a literatura inglesa. Ela diz que ele é mais ela do que ela mesma. De qualquer matéria que as almas sejam feitas, a dela e a dele são iguais. É muito doloroso de escutar. É a declaração de amor mais absoluta e crua do mundo, empacotada junto com uma sentença de morte emocional. Certo. Vamos destrinchar isso com honestidade agora, porque eu sinto que existe um elefante nessa sala vitoriana.
Nós estamos aqui pintando a Catherine como uma transgressora formidável, quase uma heroína feminista enfrentando o mundo. Mas no final das contas ela não escolhe a conveniência. É uma ótima provocação. Porque, poxa, ela joga a própria alma gêmea para o escanteio por causa de dinheiro e status. Render-se essa convenção social apenas para ter privilégios materiais não a transforma numa hipócrita conformada em vez de uma heroína? Fiquei com essa dúvida. Olha, se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vai ver que é muito fácil julgar com a nossa mentalidade atual. Mas se a gente entender a realidade de sobrevivência daquela época, a escolha dela vira uma tragédia calculada, não por hipocrisia. Faz sentido. O casamento para uma mulher vitoriana do círculo dela não era um upgrade de luxo. Era a única instituição de sobrevivência social disponível. Se ela não casasse bem, a alternativa não era ser uma solteira independente e empoderada que viaja o mundo. Definitivamente não. A alternativa era cair na miséria ou virar uma espécie de parasita dependente da caridade dos parentes masculinos. A Catherine entende a matemática cruel do mundo em que vive, então ela opta por garantir o poder dentro da única ferramenta que o sistema permitiu. Ou seja, ela jogou o jogo com as cartas que deram para ela. Precisamente. E o que prova que o espírito dela não foi domesticado de verdade é que ela aceita o contrato do casamento, mas o psicológico dela nunca se submete totalmente. Ah, sim. Tem aquela cena visceral, né? Exatamente. Tempos depois, já morando na mansão do marido, o Heathcliff retorna. O Edgar e o Heathcliff começam a bater boca, o clima esquenta muito, e o que a esposa, entre aspas, dócil faz? É a melhor parte. Em vez de recuar, chorar ou tentar acalmar os homens, a Catherine vai até a porta, tranca todo mundo lá dentro, tira a chave e joga direto no fogo. Quebrando todos os protocolos possíveis da submissão feminina numa tacada só. Ela literalmente força os dois a se resolverem na brutalidade. Ela anula a autoridade do marido dentro da própria casa dele. Ela joga a passividade esperada direto no lixo. Claro, ela paga com a própria saúde mental por tentar viver com um pé no mundo polido e o outro na selvageria. Mas a rebeldia intrínseca dela operou nas sombras até o último suspiro. É um nível de tensão insuportável. Agora, tudo isso nos leva ao contraponto obrigatório dessa história. A Catherine, mesmo com toda a opressão de gênero jogando contra ela, ainda era uma mulher branca numa família de posses. Ela pôde usar a instituição do casamento para ser comprada ou assimilada pela civilização. Mas o Heathcliff nunca teve essa opção. Se as regras de gênero esmagaram a Catherine, foram as barreiras de raça e classe que definiram o Heathcliff. Com certeza. Para o Heathcliff, não existia sequer a ilusão de assimilação. Ele era o forasteiro em sua essência. Sim. Os textos da nossa pesquisa destacam a origem completamente obscura dele. Ele é encontrado faminto nas ruas e levado para morar com a família Earnshaw. E a forma como os outros personagens se referem a ele desde criança carrega uma carga de xenofobia absurda. Muito pesada. Eles chamam ele de escuro como o diabo, falam que ele parece um americano ou um náufrago espanhol. Ele é fisicamente a antítese da aristocracia rural inglesa daquela época. A simples presença de um corpo escuro, habitando os espaços de poder deles, ofende a ordem daquelas pessoas. Na mentalidade da época, a pele escura ou as feições diferentes eram associadas imediatamente à maldade, ao selvagem que precisava ser contido. E quando o Sr. Earnshaw morre, a minúscula proteção que o garoto tinha desaparece. O irmão da Catherine, o Handley, simplesmente reduz o Heathcliff a um escravo marginalizado. Sim, ele rouba toda a dignidade do garoto. E os abusos são terríveis. Mas o detalhe que me deixou mais chocado nas fontes é a reação do Heathcliff. Como criança, ele suportava pancadas pesadas e beliscões terríveis do Handley, sem derramar uma única lágrima. Nenhum som de dor. O que, psicologicamente falando, é aterrorizante, né? Uma criança que apanha e não chora é uma criança que já entendeu, no nível mais primitivo, que não existe resgate para ela. Exato. Ele percebe que demonstrar dor não vai gerar um pingo de compaixão ali. Para não ser destruído, ele precisou endurecer,
se transformar numa pedra impenetrável que apenas absorve a violência. Então, o que tudo isso significa para a obra? Eu fico pensando que a literatura aqui não criou um vilão por acaso. O Heathcliff é um espelho escuro da própria hipocrisia vitoriana. Concordo. Ele apenas devolve a agressão e a total falta de empatia que a sociedade injetou nele desde a infância. Sequestraram a humanidade dele e ele cresce devolvendo exatamente o mesmo veneno. É a trajetória de um anti-herói trágico e marginalizado. A semente do ódio foi plantada por anos de humilhação racial e exclusão. Quando ele retorna adulto, o grande trunfo dele é usar as armas dos seus opressores para esmagar aquelas famílias. Dinheiro, hipotecas, poder. Ele vira a opressão crua e exposta. E é impressionante como essa dinâmica não envelhece. Mas a forma como julgamos os traumas desses personagens depende inteiramente de como a história é contada, né? Sem dúvida alguma. O que muda o nosso debate agora do romance original, de 1847, para a lente contemporânea. Especificamente, a gente vai analisar o filme de 2011, dirigido por Andrea Arnold. Que é uma adaptação bem diferente das outras. Sim. A fonte que estuda essa adaptação ressalta que o cinema traduz a literatura com novas ferramentas. E, visualmente, o filme brilha ao usar a atmosfera ao seu favor. A diretora aposta em ventos agressivos, o tal do uivante do título, muita lama, tons bem escuros e uma câmera na mão super instável para espelhar essa selvageria emocional. Isso é muito interessante, porque o cinema não tem a obrigação de ser fiel. É uma nova obra. Mas as escolhas que ele faz revelam muito sobre nós. É aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa imersão de hoje. A fonte aponta uma cena exclusiva do filme que não existe do livro. Ah, sim. Essa cena muda tudo. Muda completamente. A gente vê o jovem Heathcliff colocando poeira nos próprios olhos para forçar lágrimas falsas e manipular a situação logo após ser castigado. No livro, como a gente falou, a resistência dele à dor era brutalmente real. Ele não chorava. Isso levanta uma questão importantíssima usando as teorias de adaptação, como as da Linda Hutcheon e do Robert Stam. O que eles dizem? Como a gente comentou, a adaptação não deve fidelidade cega. Mas ao remover a complexidade do trauma infantil do Heathcliff, fazendo ele fingir choro, o filme esvazia esse personagem como o anti-herói forjado pelo racismo e pela opressão. Exato. A lente do cinema o simplificou. A mensagem subliminar vira tipo, olha só, ele não é produto de uma engrenagem cruel, ele já era manipulador desde criancinha. O filme transforma ele em um vilão nato, mudando totalmente o cerne sociológico e psicológico da obra original. O cinema contemporâneo pegou toda aquela fábrica de opressão e simplesmente condensou o Heathcliff num psicopatazinho e higienizou a culpa da sociedade para entregar um vilão fácil de odiar. É o reflexo da nossa própria dificuldade moderna de olhar no espelho e reconhecer o papel das estruturas invisíveis na criação dos nossos monstros, sabe? Muito bem colocado. E essa nossa discussão se encerra lembrando exatamente disso para quem nos escuta, o poder dessas estruturas invisíveis. A era vitoriana moldou a tragédia da Catherine, reprimida pelo gênero, e do Heathcliff, excluído pela raça e classe. E a nossa era moderna, através de mídias como o cinema, tenta reescrever e simplificar esses traumas visuais para caber numa narrativa mais confortável para nós. Por isso, precisamos questionar sempre a lente através da qual consumimos essas narrativas. Toda a mídia tem a capacidade de apagar o contexto social que cria os vilões e heróis. Hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo, inédito, para o pessoal refletir em casa. Manda. Se a Catherine e o Heathcliff vivessem hoje, cercados por essa nossa cultura de superexposição nas redes sociais, de tribunais da internet e de análises psicológicas imediatas de 1 minuto, será que o romance deles ainda seria romantizado e celebrado como uma grande paixão trágica? É uma excelente pergunta. Ou será que as nossas instituições modernas seriam ainda mais rápidas em diagnosticá-los com transtornos severos, cancelá-los na internet e trancafiá-los de novas e muito mais sofisticadas maneiras? Deixo essa no ar para quem está escutando. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até mais.